Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Uau! É uma leitura um pouco longa, mas valeu a pena, não valeu? Jesus está dizendo que ele morreu e ele ressuscitou, e está vivo pelos séculos dos séculos. Então a morte de Cristo na cruz e a ressurreição dele garante para você e para mim também a ressurreição e a vida eterna. O que a Bíblia fala sobre a ressurreição? Quantas ressurreições são mencionadas na Bíblia? Bom, a Bíblia menciona pelo menos 2 tipos de ressurreições. E são 2 grandes ressurreições. Uma delas, a primeira, acontecerá na volta de Jesus. A outra ocorrerá depois dos 1000 anos. Para ficar mais claro o assunto, eu quero chamar a sua atenção para João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Olha que texto impressionante esse daqui. 28 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Esse texto é tão claro e tão importante que ele diz que haverá um momento em que todos que estão nas sepulturas ouvirão a voz de Cristo e sairão, uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna. O texto bíblico afirma então sobre 2 grandes ressurreições, uma na volta de Cristo e outra depois dos 1000 anos. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, os que morreram em Cristo, os que foram fiéis, conforme Apocalipse 14, verso 13, aqueles que descansaram no Senhor, aqueles que morreram em Cristo, estes ressuscitarão na volta de Cristo. Enquanto que os ímpios, aqueles que morreram perdidos, que morreram longe de Jesus, também ressuscitarão, só que 1000 anos depois. Entendeu? É isso que diz a Bíblia. Veja só o texto da palavra de Deus sobre esse assunto. Vamos para a 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o verso 16. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uau! Amém? Aleluia! O texto é claro: quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É justamente essa a mensagem da bem-aventurança de Apocalipse 14, verso 13. Entendeu? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Entendeu? Então, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus em glória e majestade, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora eu vou lhe mostrar um texto que mostra a outra ressurreição, a dos ímpios, a depois do milênio. Veja o que diz Apocalipse 20. Vamos para o capítulo 20 do Apocalipse e vamos para o versículo 6. O 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora vamos voltar um pouquinho no verso 5, Apocalipse 20, verso 5. Diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Está claro? Veja, repetindo, Jesus volta, os que morreram em Cristo ressuscitarão perfeitos e serão levados para os céus. E os ímpios continuarão mortos por mais 1000 anos, e depois de 1000 anos eles ressuscitarão. Só que a diferença é a seguinte: a diferença não é só um período de 1000 anos. A diferença é que os que ressuscitarem na volta de Cristo ressuscitarão perfeitos. E os que ressuscitarem depois de 1000 anos ressuscitarão do jeito que morreram, imperfeitos, com seus problemas físicos, problemas em geral.
Por quê? Porque os que ressuscitarem depois dos 1000 anos, ressuscitarão para a condenação eterna, para o juízo final, para a perdição eterna. Entende?